Então, os programas estão lá. Os gatilhos mentais são programas pré-instalados na sua cabeça. Não importa, na cabeça dos seres humanos, não importa a nacionalidade, não importa a fé, não importa a cor, não importa a etnia, não importa nada. Se você é ser humano, você vai tender a ter coisas como desejo sexual e esses pré-programas instalados. E o ser humano começou a aprender a distinguir os programas, né? Tem um monte de programa instalado, ele aprendeu a distinguir e a disparar. E como é que você dispara? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a mais um podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Meu nome é Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha e o tema de hoje desse episódio é gatilhos mentais, como eles te ajudam a chegar no seu 6 em 7. Eu diria que eles são os ingredientes fundamentais disso daí, mas vamos entender melhor. Érico, para começar, o que é gatilho mental? Hugo, vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou devolver a pergunta. Hugo, o que é gatilho mental para você? Érico, o que é gatilho mental para você? Não, é sério. Eu queria ver a sua perspectiva em relação a isso. Eu acho que muita gente já me ouviu falar o que é gatilho mental. Para você, o que é gatilho mental? Gatilho mental são... Como é que eu posso definir? Te peguei de caça curta, hein? Não, eu tô só definindo, é só para não falar gatilho mental são gatilhos. São meios de você acessar, meios de você disparar na parte subconsciente de alguém alguma coisa que você quer disparar. Por exemplo, um sentimento de escassez, por exemplo, um sentimento de autoridade, um sentimento de comunidade, um sentimento de prova. E quando você dispara isso na cabeça das pessoas, elas normalmente tendem a agir, tendem a fazer o que você pede para elas fazerem. O fato de você disparar esse tipo de coisa na cabeça delas faz com que aumente a probabilidade, porque não é determinístico, não é aquela coisa, disparei o gatilho mental, vou converter. Mas isso aumenta a probabilidade dela fazer o que você pedir para ela fazer. Uau! É um bom começo. Eu sempre procurei um jeito de explicar isso diferente. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira interessante. Uhum. Se você botar a mão numa chapa quente, o que acontece? Você vai tirar a mão. Fazer. Voluntária ou involuntariamente? Involuntariamente. Involuntariamente. Alguma coisa tem no seu processo que tira a mão. Parece óbvio, né? Sim. Outra coisa que é muito involuntária, na maioria de nós, seres vivos, é o desejo de reprodução sexual. Então, vamos dizer, para um homem ou para uma mulher, quando um parceiro atraente aparece em sua frente, o que acontece? Acontece um desejo. Atraído. Ou atraído. Se sente atraído e, quiçá, vou até um pouco mais longe do que isso, né? Num jeito primata de ser, se seja atraído sexualmente. Pode ser que você seja atraído sexualmente. E aquilo é voluntário ou involuntário? Involuntário. Você pode procurar até tentar controlar o involuntário. Do mesmo jeito que você pode tentar controlar e manter a chapa na mão lá. A mão na chapa. Você pode usar o seu consciente para procurar lutar com a vontade inconsciente, mas é involuntário. E a grande pergunta é, por que então, uma situação acontece, o seu cérebro é estimulado por veios de visão, por meio de olfato ou por meio de audição. Então, existe uma entrada de dados, o cérebro processa essa entrada de dados e reage.
Vamos pensar o seguinte, por que que o cérebro automaticamente, fora do voluntário, manda você tirar a mão da chapa quente? Porque ele entende que aquilo ali vai fazer mal para você. E lá atrás, bem lá atrás, no tempo das cavernas, ou no tempo que o cérebro estava em formação, aqueles que não tiravam a mão da chapa quente, o que acontecia? Se queimavam, se machucavam. E machucavam e aumenta a probabilidade de quê? De morte. De morte. Então, aqueles que não tinham essa função integrada no cérebro automática, morreram, não sobreviveram para fazer filho. Então, aqueles seres humanos que não sentiam desejo sexual por um parceiro, o que aconteceu com eles? Se não tinha se instalado? Não reproduziram. Não reproduziram. E a chance é que o DNA deles não está aqui hoje com a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende várias coisas durante a vida, o nosso pacote cerebral veio com procedimentos pré-instalados. Está pré-instalado. Eu não precisei aprender que quente é ruim. Eu não precisei aprender desejo sexual. Ele já estava pré-instalado. É como se fosse uma app, um iPhone que vem com aplicativos pré-instalados. Todo iPhone sabe tirar foto. Show! E eles foram pré-instalados e aqueles que não tinham esses aplicativos, esses procedimentos pré-instalados, morreram. Ou tenderam a não sobreviver. Os gatilhos mentais são estímulos que disparam algum desses programas. Então, do mesmo jeito que o quente dispara o estímulo de tirar a mão, o que é o estímulo que dispara a tirada de mão? O quente. O que é o estímulo que desperta o desejo sexual? Às vezes é uma imagem, às vezes é um cheiro, né? Algumas pessoas são estimuladas pelo cheiro, né? Um cheiro gostoso, mas na maioria das vezes é o quê? No desejo sexual. O disparador é uma imagem. Imagem, tato de um parceiro atrativo. E desejo sexual é uma parada que é disparada, não é no seu controle. E agora existem outros comportamentos que estão pré-instalados na nossa cabeça, que foram pré-instalados lá quando a gente era primitivo. Eles foram pré-instalados naquela época para garantir a nossa sobrevivência. Contudo, o que acontece? A gente, à medida que os homens ficaram inteligentes, eles já aprenderam a disparar isso em outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu sabendo que existe um comportamento de você, como ser humano, vamos dizer, como um animal humano, né? Vamos pensar nem no ser, um negócio mais filosófico, animal mesmo. Uma criatura, do mesmo jeito que um cachorro. Eu consigo disparar o desejo sexual em você? Se eu souber fazer isso? Você, sozinho, definitivamente não. Eu consigo. Eu vou te falar. Eu posso usar imagens que eu acredito que vai disparar. Mas eu voluntário, você querendo ou não, se eu te expor uma série de imagens, a minha chance de acertar é muito grande. E é por isso que existe a indústria. Qual indústria que vive disso? Pornográfica. A indústria pornográfica, que ninguém acessa, mas é uma das indústrias dos sites mais acessados. Ninguém sabe, quando eu vou lá no fórmula de lançamento, pergunto assim, quantos de vocês aqui assistem pornografia? Eu peço para levantar a mão, ninguém levanta a mão. Mas, coincidentemente, é uma das indústrias mais acessadas. Eles estão acessando o desejo sexual da pessoa através do quê? Estímulos visuais. Então, a indústria pornográfica, no caso, sabe desse programa pré-instalado e ativa isso. Então, é uma ativação não ocasional, não é uma coisa que você estava andando na rua, viu um parceiro atrativo e ficou atraído sexualmente. Não é isso. É orquestrado. Alguém ativou aquilo. Então, os programas estão lá. Os gatilhos mentais são programas pré-instalados na sua cabeça. Não importa, na cabeça dos seres humanos, não importa a nacionalidade, não importa a fé, não importa a cor, não importa a etnia, não importa nada. Se você é ser humano, você vai tender a ter coisas como desejo sexual
e esses pré-programas instalados. E o ser humano começou a aprender a distinguir os programas, né? Tem um monte de programa instalado, ele aprendeu a distinguir e a disparar. E como é que você dispara? Você dispara com os gatilhos mentais. Então, do mesmo jeito que pornografia dispara o desejo sexual, alguns gatilhos mentais vão disparar outras coisas também, né? Outros comportamentos. Um é o desejo sexual, o outro é retirar a mão, né? Se afastar, né? O calor em excesso provoca um desejo involuntário de afastamento. Vamos dizer assim, o que é o gatilho? Calor em excesso. O que é o gatilho? Pornografia é um deles. E existem mais gatilhos mentais? Existem. Então, à medida que o homem foi entendendo o que estava instalado, ele pode usar isso. Então, o resultado de um gatilho mental é uma reação do ser humano. Uma reação pré-definida. A reação da pornografia é, você mostra pornografia, ou um parceiro atrativo, ou alguma outra coisa. Qual que é a reação definida? É desejo sexual. Se você vai controlar ou não, aí é com você. Excesso de calor. Qual que é a reação? Afastamento. Você pode querer não se afastar. Você pode fazer essa decisão. Se você for um cara muito forte de mente, até conseguir. Mas não é fácil. Então, vamos lá. Existem vários gatilhos mentais com isso. Então, eles vão tender a funcionar... Calor vai tender a funcionar sempre? Vai. A não ser que o cara tente conscientemente suprimir esse gatilho mental. Mas não é fácil. Então, eu vou dar um exemplo de um gatilho mental que não é tão óbvio ou é óbvio para as pessoas. Uhum. Vamos começar com um gatilho mental mais simples. Então, primeiro vem uma explicação, depois vai. E o gatilho mental da reciprocidade. Se você fizer alguma coisa de bom para a pessoa e a pessoa vê que aquilo foi íntegro, ela vai tender a retornar o valor. Retornar o valor dado. Então vamos lá, geralmente eu tenho a teoria que o gatilho mental foi feito por causa de sobrevivência lá atrás, ele foi instalado. Quem não tinha esse gatilho mental morreu. Na época, né? Então na época é o seguinte, se você trazia um pedaço de carne para alguém, as pessoas, isso disparava, esse valor trazido para as pessoas disparava um desejo de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se você fizesse a mesma coisa, a pessoa vai tender a fazer isso mais. Logo, se a pessoa traz um pedaço de carne para você e você é uma boa pessoa para ela, você traz valor para ela, ela vai tender a trazer pedaço de carne de novo. E antigamente as pessoas se preocupavam em reproduzir e comer. Pensa num leão. O que ele se preocupa? Comer, né? Se alimentar e reproduzir. Então, se alguém traz alguma coisa para o leão, né, ou para o ser humano, ele tendia a fazer isso. Então, instalou automaticamente. Então, você já vem com reciprocidade instalada. Ninguém te ensina reciprocidade. Ela já vem instalada de fábrica. Então, eu lembro do meu filho com 4 anos, eu nunca ensinei responsabilidade com 3 ou 4 anos. Eu ensinava ele a agradecer, mas nunca ser recíproco. Eu fiz uma festa de aniversário para ele, no outro dia ele falou assim, papai, amanhã a gente faz uma para você. Então, ele estava sendo o quê? Recíproco, porque ele gostou da festa. Então, reciprocidade é um gatilho mental que faz com que as pessoas gerem valor para você. E como é que você ativa esse gatilho mental? Na reciprocidade, através de um estímulo de prover valor. E esse é um deles, né? A autoridade é um deles. Nossa, o que é autoridade? Vamos falar de autoridade. Autoridade é o seguinte, as pessoas tendem a fazer aquilo que uma pessoa dada como especialista, que ela reconhece como um especialista, indica. Nossa, Érico, como assim? Vamos voltar lá atrás? Lá atrás, sobrevivência. Lá atrás, era impossível aprender tudo. Não dá para aprender tudo. Eu não sei, não consigo aprender tudo sobre medicina, não consigo... Só que o fato de eu não saber nada sobre medicina, por exemplo, não faz com que eu não tenha que tomar decisões médicas comigo mesmo. Então, num evento onde minha vida está em risco, eu vou tentar procurar alguém que já gastou tempo com aquilo, com um especialista. Um especialista que já gastou tempo com aquilo. Então,
as pessoas tendem a fazer o que as autoridades, os especialistas sugerem. Lá atrás era por questão de sobrevivência. Então, se você for visto como uma autoridade, as pessoas vão fazer o que você fala para elas fazer, mesmo sem entender o que fazer. Antes de entrar nessa live, enquanto estava dando problema, deu um pequeno problema no Instagram, eu recebi um SMS. Olha só, um SMS me fazia a pergunta. De um grande especialista. Não vou mencionar o nome, mas é uma pessoa muito conhecida a nível brasileiro. Ele falou assim: Érico, eu quero criar um canal em português e um canal em inglês. Ele é especialista a nível mundial também. Se eu falasse o nome, todo mundo ia sacar quem era. Uhum. Só que eu não sei se eu crio um canal ou dois, um para português e inglês. E eu falei: olha, cria dois. Por que ela veio para mim? Porque ela é especialista, vamos dizer assim, ele é um especialista em uma luta, mas não em marketing digital. Então, as pessoas, porque eu disparei o gatilho mental da autoridade para ele vai potencialmente criar dois canais, isso deve acontecer hoje ou amanhã, sem necessariamente entender tão bem assim por quê. Por que isso acontece? Quando é que esse comportamento foi instalado? Lá atrás. Quem não tinha esse comportamento e tinha que ter certeza, ou ser especialista em tudo, morria, né? Porque você vai ter que deixar de tomar decisões e vai morrer. Então, isso são gatilhos mentais. É você aproveitar alguma coisa instalada, algum comportamento instalado de fábrica, vem de fábrica em todos os seres humanos, de todos os países, da espécie humana, e você saber disparar esse comportamento. Dispara. Entendi. Como é que você dispara? Apresentando um estímulo. Esse estímulo vai ser visual ou em linguagem, ou em tato, ou em cheiro. Mas, por exemplo, o gatilho mental da autoridade, como é que alguém que está começando vai conseguir disparar esse tipo de gatilho mental? O que define uma pessoa como autoridade muda com os tempos. Antigamente, autoridade ou especialidade. Vamos dizer o seguinte: antigamente, quando eu falo assim, no tempo dos meus pais, as pessoas que tinham mais especialidade eram as pessoas que tinham mais educação. Mais educação formal. Por exemplo, se uma pessoa tinha um PhD no tempo do meu pai, ele era a maior das autoridades. Era quase que um certificado de autoridade. Porque poucas pessoas tinham e aquilo meio que certificava que ele sabia de um determinado assunto. Então, isso no tempo do meu pai. Inclusive, ter diploma no tempo do meu pai era muito importante. Quem tinha diploma estava com a vida ganha. Porque havia tantas pessoas sem diploma que ter diploma te tornava especial, um especialista especial. Hoje, você sacode uma árvore, existe uma inflação educacional muito grande. O mundo se educou. Logo, ter uma faculdade já não é mais nada de diferencial. Nada de diferencial, não diferencia. Quase todo mundo tem, não é quase todo, mas muita gente tem faculdade. Então não é diferencial. Então não é mais isso. Ter pós-graduação é a mesma coisa. Que tem de gente que tem. Inclusive, o mais interessante disso tudo, muitas pessoas, não é uma regra, mas muitas pessoas, quiçá uma grande parte das pessoas, quando não consegue gerar resultado na sua profissão, isso é, não consegue gerar um emprego, o que eles vão fazer? A pós-graduação. Parece que ser um comportamento de escape pelo fato de não conseguir gerar dinheiro com o próprio profissão. Nada de errado, nem todo mundo é assim, mas muitas pessoas são assim, conheço vários. Então, pós-graduação já não é mais um sinal de grande autoridade, porque quase todo mundo tem, e na maioria das vezes é um sinal que você não deu certo no mercado de trabalho. Na maioria das vezes acontece. Tem muitos profissionais liberais que quando não conseguem arrumar emprego, o que ele faz? Pós-graduação. Faz especialização. Pós-graduação. Enfim, e aí ele tenta resolver a parada desse jeito, né? E aí, enfim. Mas o fato é o seguinte, hoje, na minha opinião, o que gera mais autoridade não é os certificados, porque tem muita gente que tem, e não é o tempo de serviço também.
Érico, eu tenho especial porque eu tenho 30 anos de validade. Isso não é tempo de serviço. Por quê? Porque tem muita gente com tempo de serviço. E tempo de serviço não indica proficiência, porque se tempo de serviço fosse indicativo de proficiência, motorista de táxi ia ser campeão de Fórmula 1. E não é. Inclusive, muita gente tem até medo de dirigir com táxi, né? Não quer dizer que não é nem um certificado de segurança, né? No caso, é resultado. No mundo onde há muita certificação, vamos dizer assim, há pouco resultado. É mais fácil eu buscar uma certificação do que buscar resultado. Então, pessoas que geram resultado tendem a ter um maior grau de autoridade. Então, quando você mostra que você gera o resultado que você promete, você mostra provas que você gera o resultado que você promete, você alimenta a prova que você é uma autoridade. Mais do que o tempo de serviço e mais. Não quer dizer que não conta, eu só acho que conta mais. Esse é um jeito. E aí tem outras coisas que aumentam a autoridade, que são outros gatilhos mentais, que às vezes um gatilho mental, ele aumenta vários gatilhos mentais. Eu falei de um agora. O gatilho mental da prova aumenta a autoridade. O gatilho, quanto mais outras coisas que influenciam na sua autoridade, quanto mais pessoas têm prestando atenção em você, mais escasso você fica. Você demonstra isso. Você tem, por exemplo, se você está falando para uma pessoa, você tem pouca escassez. Você está ali com atenção. Mas se está falando para 1000 pessoas, a sua atenção está dividida em 1000 pessoas. Logo, existem 1000 pessoas comparado com um expert. Então, existe uma escassez entre você e aquela audiência que quer a sua atenção. E a escassez gera o quê? Autoridade. Uma percepção de autoridade. Quando eu falo percepção, eu vou falar por que percepção. A autoridade não está na pessoa. Eu sou uma autoridade. Não, você não é uma autoridade. Você está com autoridade na visão da sua audiência. Tanto é que eu tenho uma certa autoridade em marketing digital no Brasil. Se eu pegar um avião e for para a Espanha, não tenho. E eu sou a mesma pessoa, com o mesmo conhecimento, com as mesmas certificações, com o mesmo resultado. Só que ninguém sabe. Então eu não sou. Então lá na Espanha não tem ninguém querendo tirar foto comigo. Então várias coisas geram autoridade. Resultado gera autoridade, né? A prova de resultado. Atenção. Quanto mais atenção você tem, mais as pessoas te percebem como resultado, como autoridade. Teve semana passada minha esposa estava vendo uma live de um cara. Uhum. E eu conheço o cara, né? Assim, de vista. Mas eu não sabia que minha esposa estava interessada nesse negócio desse cara. E eu passei na cozinha, minha esposa estava cozinhando. Na verdade, ela estava fazendo bolo de aniversário do meu filho, eu acho. E aí ela vendo me achou estranho. Eu falei, ué, a Juliana tá assistindo live desse cara. Eu falei assim, ué, Ju, que live que é essa? Eu sabia que live que é essa. Ela falou assim, não sei. E por que você tá assistindo? Eu tava no meu Instagram, o cara entrou ao vivo e tinha 18 mil pessoas. Olha o gatilho mental. Ele fez a minha esposa dar a atenção dela, o tempo dela, porque tinha 18 mil pessoas. Ela pensou, deve ter pensado, olha, se tem 18 mil pessoas interessadas nesse cara, ele deve saber alguma coisa, né? Isso sem saber quem ele era, eu sabia, ela não sabia. E sem saber exatamente o que ele falava. Ela não sabia nem o tema ela estava indo. Isso é o que eu chamo de a prova social. Ou, se a gente quiser falar mais primitivamente, do efeito manada. Efeito manada é o seguinte, a gente tende a ir onde a manada vai. E não tem nada de errado com isso. Antigamente era questão de sobrevivência. Como é que a gente pode falar sobre isso? É fácil de ver isso numa manada de búfalos. Tá lá a manada de búfalos lá na savana. De repente, um búfalo dispara numa direção loucamente fugindo daquele negócio. O que os búfalos da manada percebem? Falam assim, se ele disparou, é porque ele deve ter visto alguma coisa, o cara não é maluco. E se alguma coisa deve ser o quê? Na savana é um leão, um predador. Só que eu vou esperar para procurar o leão, para ter certeza que o leão está vindo antes de correr? Eu não.
Porque se eu esperar para ver o leão, talvez eu não tenha tempo de fugir do leão. Então, a manada, o segundo vai. E aí vem 3... E quanto mais pessoas disparam, mais reforça a necessidade de fugir. Pô, tem 3 caras correndo. Eu vou esperar para saber o que eles estão fazendo. Porque se eu esperar, eu posso não viver para desfrutar o fato que eu estou certo ou errado. Então isso faz o efeito manada. E minha esposa, como uma boa ser humana, foi afetada. Ser humana, um animal humano, né? A gente é um animal também, primitivo, sim, né? Tem um cérebro primitivo. Sim, ela estava sendo afetada pelo efeito manada. E é muito forte. E é mesmo forte quando você sabe que é forte. Às vezes você está no efeito manada e sabe que está no efeito manada e continua no efeito manada. O lance é o fato da pessoa saber que existe gatilho mental, isso não torna ela mais imune? Não torna, cara. Vamos falar de um efeito manada mundial que está acontecendo agora? E eu não quero discutir o certo ou errado. Existem 2 vertentes nessa quarentena. Tem a vertente do isolamento horizontal e tem a vertente do isolamento vertical. Eu acho que um bom programa que a gente pode ver bons argumentos de um lado ou de outro foi divulgado na CNN no Grande Debate, que, se não me engano, foi feito com Caio Coppola versus um outro cara que eu não lembro o nome. Então, assim, nesse programa o Grande Debate, o Caio Coppola argumenta a favor do isolamento vertical, isso é, isolar o grupo de risco e não isolar o resto. E o outro advogado, que é um advogado, argumenta brilhantemente. Os 2 argumentam bem, tá? Os 2 grandes comentaristas. E eu gosto desse programa da CNN porque eles argumentam respeitosamente, né? Não tem nenhum desrespeito. É muito bom. Eu sou bem fã também. Eu sou muito fã do cara. Pessoas contrárias argumentando de forma respeitosa e de forma rica, eu acho que é um... Enfim, mas também sou bem fã. E hoje, a tese que prevalece em execução no mundo inteiro é do isolamento que a gente está vivendo aqui, um isolamento horizontal. Vamos isolar todo mundo. De novo, gente, não quero aqui argumentar a favor e contra, mas pensa bem, se a maioria está no isolamento e a gente está numa questão de vida ou morte, literalmente. Uma decisão vai gerar vida e vai gerar morte, e a outra decisão vai gerar vida e vai gerar morte. Contudo, se a maioria está indo para um lado, e é uma questão de vida ou morte, a sua decisão vai gerar morte, vai gerar vida. Não tem decisão que não vai gerar vida e não vai gerar morte. E ninguém nunca vai saber qual que vai ser a decisão certa no final. É difícil de saber, né? Porque você nunca sabe... vai saber daqui a 20 anos, quando olhar para trás e tiver documento histórico. A gente nunca vai poder voltar no tempo e vai poder tomar decisão naquela exata parte do tempo. Sim. Só que agora, é muito mais difícil fazer um isolamento vertical. Porque o mundo inteiro está isolando horizontal. Então você tem que ir contra a manada. Algumas pessoas que estão fazendo essa decisão estão pensando, pô, se aquele cara que é boladão e que eu respeito está indo isso, por que eu vou diferente? É basicamente o seguinte, se aquele boi está correndo, ele deve ter visto uma coisa que eu não vi. E por mais que eu quero a alternativa B, então hoje, uma vez que o efeito manada acontece, ou no mundo mais científico e psicológico, a massa crítica vai para um lado, é muito difícil ir para um outro lado. Vamos falar de um outro efeito manada? Monogamia e poligamia. O ser humano nem sempre foi monogâmico. Tem até um bom documentário, ele pode ter sido poligâmico. Mas depois de uma era, depois de um tempo, a maioria dos seres humanos passaram de ser poligâmico para ser monogâmico. E hoje é muito mais difícil você ser poligâmico do que monogâmico. Nada de certo ou errado com nenhuma das coisas. Mas e por aí vai. A gente, olha o efeito manada, a gente uma hora ou outra descobriu que era preciso vestir roupa. Cara, por quê? Pensa bem. Por que o homem pode mostrar os mamilos
Não há nada de pornográfico nisso. E a mulher não pode. Não é que não pode. Mas vamos dizer o seguinte, se uma mulher sair sem roupas, com a parte de cima, pela rua, ela vai sofrer consequências. Inclusive, eu acho que até contra a lei, se não me engano, tá? Pode ser que seja até contra a lei. Atentado ao pudor é chamado. Mas de onde saiu isso? Fisicamente. Por que o homem pode e a mulher não pode? Chegou, eu não sei se, inclusive lá na Europa, é muito louco. Eu morei um tempo na Europa e não, o topless, pelo menos na Espanha, é uma coisa normal. Não pornográfica. Ninguém fica do mesmo jeito que ninguém... E se você falar, não precisa entrar nem no topless. Antigamente, no tempo da minha mãe e do meu pai falava uma coisa assim, que ele falava assim, nossa, no meu tempo, quando a gente via o joelho de uma mulher, era uma coisa incrível. Porque as mulheres não mostravam as pernas. Então era manada, porque né? alguém começou e todo mundo começou a fazer, né? Tem vários disso. Então, e eu não quero entrar nem em isolamento vertical, horizontal, topless ou não topless, poligamia ou monogamia, mostrar as pernas ou não. Mas o fato é o seguinte, a gente vive sobre o efeito do efeito manada. Quer a gente queira, quer não. Eu entendo o efeito manada, nem por isso eu saio pelado. Quando eu quero. Porque é o efeito manada. Se eu sair pelado, eu vou causar uma tensão na manada. E é muito legal. Teve até um experimento numa série de Netflix que chamava Brain Games. Né? Jogos da mente, cérebro, da mente. É da mente. Então eles fizeram o seguinte. Eles fizeram lá em Las Vegas, um cara no meio da praça, de uma praça lá, de um cassino boladão lá, pegaram 3 pessoas e fizeram elas fazerem uma fila pro nada. Literalmente, aleatoriamente, colocou uma pessoa. Ninguém entrava na fila. Colocou 3 pessoas. Ninguém entrava na fila. É uma fila pro nada, no meio do nada. A partir, se não me engano, da 7ª pessoa, uma fila de 7 pessoas, a pessoa entrava e perguntava, ué, você tá esperando na fila sobre o quê? Eu falo assim, cara, não sei, mas tô aqui. Adivinha se as pessoas não começavam a entrar? E aí elas entravam na fila, pro nada. E à medida que quanto mais pessoas tinham na fila, isso está no Netflix, quanto mais pessoas tinham na fila, mais pessoas entravam na fila. E todo mundo perguntava, por que você está aqui? Cara, eu não sei. Eles não mentiam que vai ter uma coisa importante, falavam simplesmente, cara, eu não sei, mas eu tô aqui. E aí o que acontecia? Mais pessoas tinham na fila, não sei, eu tô aqui. Esse é o efeito manada na cabeça da pessoa. Isso, independente, é mais forte do que todo mundo, né? De novo, o consciente pode tentar subjugar os efeitos dos gatilhos mentais? Pode, mas não é fácil. Do mesmo jeito que não é fácil você tentar subjugar o efeito da mão quente na chapa. Ou eu tô tomando banho frio, Hugo. E eu vou te falar, quando eu entro dentro do chuveiro frio, o que acontece? Eu quero sair. Eu tenho que usar muita força de vontade. E eu tô fazendo um desafio aí de um cara boladão. Começa com 5 segundos, depois vai para 15. Mas assim, não é natural eu querer estar no meio do frio. É possível tentar, mas não é natural. O efeito manada, ele é estimulado pelo gatilho mental da prova social. Só que também tem um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da prova. Então a gente tem prova social. As duas coisas são a mesma coisa? É a mesma coisa com nome diferente? E se não, qual que é a diferença? É muito comum os meus alunos chamarem um de outro e o outro de um. Então a prova social é o seguinte, é uma quantidade de pessoas mostrando interesse por alguma coisa. Por exemplo, essa fila é uma prova social, tem muita gente interessada naquilo. Não quer dizer que aquilo é bom, e no caso da fila aquilo nem existe. Então não existe prova que aquilo que eles estão se fazendo para a fila é bom. Não existe prova. Inclusive no caso do Brain Games, Jogos da Mente, não existe nem a coisa. Eles estavam fazendo a fila para o nada. Então o que estava forçando a ação? A quantidade de pessoas indo numa direção ativava a prova social. Vamos dizer assim, o búfalo começou a correr. Existe uma prova que tem um leão lá? Em princípio, pode ser que sim, pode ser que não.
Mas vamos colocar aqui em princípio, não. Não existe prova. O fato dele correr não é uma prova. É um indicativo. Sim. Exato. O fato dele correr não é uma prova. E o fato de 20 búfalos estar correndo numa direção também não é uma prova. A prova seria a visualização do leão. Às vezes, cara, um búfalo se enganou e começou a correr, vai que. Então a prova é um testemunho, é um fato provando que aquilo é bom. Então, um testemunho de uma pessoa, eu fiz o 6 em 7, é uma prova? É uma prova. Né? Existem níveis de prova, né? Igual num assassinato tem níveis de prova. Uma coisa é o DNA do assassino, quem viu Dexter, o DNA do assassino, o sangue do assassino na faca. É uma prova? É uma prova forte. Mas se não tiver isso, qual que é o próximo nível de prova? Testemunho. Eu vi. É uma prova. E aí, muitas pessoas viram, se torna uma prova mais forte. Agora, quando existem várias provas juntas, o que elas se tornam? Uma prova com prova social. Não só é uma pessoa, não só é um testemunho, e sim vários. Por exemplo, quando a prova e a prova social se juntam, quando eu mostro uma foto com 703 alunos da fórmula de lançamento, como eu fiz ano passado, que fizeram 6 em 7, em uma foto, tenho 2 gatilhos. O da prova, primeiro, essa pessoa fez 6 em 7, isso é uma prova. Tá lá ela. E depois, social. Tem uma multidão de pessoas fazendo. Então, às vezes, uma imagem dispara vários gatilhos. Essa imagem que eu mostro da fórmula de lançamento dispara prova, né? Se fosse uma pessoa já era prova, mas não era prova social. Mas como é várias, é prova e prova social. E dispara um outro gatilho também. Autoridade. Prova, geralmente, ela... Prova social dispara autoridade. E por aí vai. Cara, é raro uma coisa acontecer e disparar um gatilho só, porque um gatilho tende a disparar, pode ter uma reação em cadeia de gatilhos. Show. Agora vamos falar um pouquinho de escassez. O que acontece? Vamos lá. Escassez dispara desejo nas pessoas, né? As pessoas normalmente querem o que é escasso. Agora, quando a gente fala em escassez, é muito fácil perceber escassez em produto físico. Você pode dizer, olha, é o seguinte, só tem uma caneta dessa aqui, e essa caneta custa tanto, e essa é a única chance que você tem, porque eu só tenho mais essa caneta. Agora, produto de informação, que normalmente é o produto mais indicado, que inclusive é o melhor produto para se fazer um 6 em 7, a gente fez até um podcast ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, para falar só disso. Quando a gente fala num produto de informação, num produto digital, essa escassez de quantidade ela não existe, porque em teoria você pode disparar, sei lá, quantos logins e senhas você conseguir. Então, como é que a pessoa que está vendendo um produto de informação, ela pode disparar esse gatilho de escassez de forma íntegra, sem esqueminha, sem aquela coisa de... As vagas são limitadas, mas na verdade não são. Às vezes elas... eu tô até spoiler, né? Às vezes elas até podem ser, mas assim, como é digital, como é que eles podem... como é que uma pessoa pode disparar de forma íntegra esse gatilho da escassez? Total. Eu acho que primeiro é entender o que causa a escassez. Então existe uma lei lá inventada, que funciona desde os tempos romanos, que é a lei da oferta e da procura. Uhum. Se você tem muita procura por alguma coisa e pouca oferta, o valor daquilo literalmente sobe. Num jeito mais simples, vamos dizer que você está procurando um apartamento. Chegou a hora de comprar o seu apartamento, a sua casa própria. E você viu um que você gosta ali em Brasília, num bairro bom, exatamente do jeito que você quer, reformadinho do jeito que você quer. E aí, mas só que não é só você que está interessado nesse apartamento, são você e outras 20 pessoas preparadas para dar uma oferta. O que vai acontecer com o preço daquele apartamento? Vai subir, provavelmente. Provavelmente vai subir certamente. Porque se não subir, se a pessoa quiser, ela vai ter que dar uma oferta ligeiramente melhor do que a outra. E aí que vai fazer com que a outra dê uma oferta ligeiramente melhor que a outra. E por aí vai.
Então vai subir certamente, Hugo. Vai subir certamente. Vai subir mesmo que a pessoa que esteja dando a oferta conheça o gatilho mental da escassez? Vai. Se for íntegro, vai. Por quê? Existe uma lei que chama oferta e procura. No caso do apartamento, a oferta é clássica. Só existe aquele apartamento daquele jeito, nesse exemplo que eu dei. Então não tem como você amplificar a oferta. Só que o que acontece? Como é que a OPEP, a Organização Internacional do Petróleo, Mundial do Petróleo, OPEP, controla o preço do petróleo? O que determina o preço do petróleo? Inclusive está embaixo agora. Por que está embaixo? As pessoas estão paradas, precisam menos se deslocar, a demanda por aquele serviço baixou e tende a descer. Mesmo que eu explique para eles que a escassez, o preço do petróleo no momento vai descer, vai. O que a OPEP faz para controlar? Ela vende menos petróleo. Ela vende menos petróleo. O petróleo é de quem? É dela. Né? Ela que tirou do pedaço. Ela pode vender mais ou menos? Se não estiver quebrando nenhuma regra, nenhuma lei, pode. Não pode? Pode. Então, é direito dela mesmo que ela tenha mais petróleo? Se não estiver quebrando nenhuma lei, não é? Exatamente. Então tá bom. Então quando você tem um infoproduto, o que vai determinar o preço do seu infoproduto? Do mesmo jeito que o petróleo, do mesmo jeito que qualquer outra coisa, do mesmo jeito que o ingresso de um show de uma banda é oferta e procura. No negócio físico, você tem uma limitação física de quanto você pode oferecer. Você não vai criar um outro estádio. No digital você não tem essa limitação, mas você tem o direito íntegro de vender o quanto você acha que vai dar conta de vender. Então, o infoprodutor pode integralmente limitar a oferta do produto dele. É um direito que lhe assiste. Ele vai sofrer o ônus e bônus dessa limitação. Então, como ele limita? De dois jeitos. Ou ele pode limitar a quantidade, porque ele é um direito. O empreendedor ele tem o direito do livre-arbítrio de quantos produtos ele vai vender. Ou ele pode limitar o quê? O tempo de aquisição. Por exemplo, a gente limita o tempo de aquisição. Por quê? No nosso caso, é importante porque é uma turma, a gente precisa colocar todo mundo junto, é como se fosse uma faculdade. E tem suporte, né? Eu acho que uma grande palavra que define escassez nesse meio digital é suporte. Se você vende suporte, é perfeito. Cara, você vai ter que limitar. Vai ter que limitar, porque senão você não vai chegar um número que você não vai dar conta. Mas independente disso, mesmo que a gente não tivesse problema de suporte, tá? Vamos supor que não tem. Eu posso simplesmente limitar o tempo. Pode, total. Posso. Então, eu crio isso. É íntegro, sem esqueminha. Honesto? Sim, é honesto. É o livre-arbítrio. Oferta e procura. O dono do apartamento pode querer vender o apartamento ou pode não querer. Se ele tem um prédio, ele pode decidir. A gente é livre, né? Nesse sentido, a gente é livre. Desde que a gente não tenha quebrando nenhuma regra, nenhuma lei da Constituição, seguindo certinho, sendo honesto. Então, o infoprodutor pode fazer isso também. Isso cria duas vantagens para o infoprodutor. É a possibilidade de precificação melhor. Isso aumenta potencialmente o lucro, a capacidade dele de crescer. E 2 é o seguinte, aí que vem melhor. Quanto mais uma pessoa paga por um serviço, mais ela valoriza. Usa. Então vamos lá. A Smart Fit custa, sei lá, quanto custa a Smart Fit? 100, 200 reais por mês? 200 não, 100. 100. Vamos supor que seja 100. 100 é o melhor plano. Se ela fosse 3 mil por mês, eu estou chutando, tá? Quem ia ter muito menos das pessoas que pagam o plano e não vão. Porque quanto mais caro é alguma coisa, mais eu tendo a usar ela. Normal. Sim. Se ela fosse R$1 por mês, ia ter muita mais gente que ia dar uma engabelação na Smart Fit, cara. Ia ter, é normal. Vou ver. Então, quando você compra um curso por R$8.000, a chance de você consumir dele aumenta drasticamente comparado de quando você compra um livro de R$40. Quantos de nós já não compramos um livro e não lemos? Se aquele livro custasse R$8.000, a chance de execução é maior.
No meu caso, eu crio uma opção de cobrar mais caro, porque eu estou mais interessado no resultado. No longo prazo, o resultado do meu produto vai tender ao uso. 6 em 7 não acontece de graça, inclusive 6 em 7 é simples, mas não é fácil. Então, eu filtro os meus clientes com comprometimento. Inclusive, eu não me recordo de alguém que eu tenha dado a fórmula de graça. Na verdade, recordo. Foi uma exceção de trocentas para quem eu dei a fórmula de graça e deu resultado. É o efeito Smart Fit a R$1. Não tende a funcionar no longo prazo para mim. Então, principalmente se o seu produto necessita de comprometimento, se você não está só interessado em ganhar dinheiro do seu cliente, sim gerar uma mudança de longo prazo, é isso. Um dos meus segredos de gerar o 6 em 7 é o meu produto ser caro. Olha que louco. Se ele fosse mais barato, menos estatisticamente pessoas estavam comprometidas, menos pessoas gerariam 6 em 7. Então é quase que um desserviço eu vender barato. Porque se eu vender barato, eu vou estar vendendo uma ilusão. Se você for olhar disso de um ponto de vista de ecossistêmico, né? É muito louco, mas às vezes o serviço que alguém pode fazer é cobrar caro. Quem já prestou serviço, às vezes sabe disso. Eu não estou falando só de... Quem já prestou serviço, às vezes é um serviço que você faz àquele cliente cobrar mais caro dele. Porque se você não cobrar caro, ele não vai fazer. Porque ele é ser humano e procrastina. Eu tenho um produto que chama Platinum, que é só dos meus faixas pretas. Esse produto tem que ser muito caro. No caso hoje, ele é precificado, é vendido, ele foi vendido, as pessoas pagaram R$137 mil por ano, por 3 encontros. Por que eu precifico ele tão caro? Porque eu sei que para uma pessoa que é faixa preta, ele está muito ocupado. E quanto mais barato for, quando chegar a esse encontro, ele não vai. Ele vai, estou com esse problema aqui, estou com esse problema assado. Eu tenho que cobrar um valor que seja que incomode ele, se ele não for. Ainda tem uns que não vão. Tô ligado. Mas tem que incomodar. Mas é muita exceção, né? Vamos dizer assim. Tem que incomodar. É muita exceção. Então, às vezes, você precisa cobrar mais caro, não só por fluxo de caixa, porque senão ninguém vai implementar. Principalmente se o seu produto não for uma pílula mágica. E necessitar suor, de arregaçar a manga. É um serviço que você faz ao cliente. É muito louco. Ele nunca vai entender isso. Porque na cabeça dele ele vai comprar e vai fazer. Só que se ele comprasse e fizesse, ele estava na Smart Fit de sempre. E dá uma olhada lá na Smart Fit. Se todo mundo que comprasse a Smart Fit fosse na Smart Fit, ela ia precisar de um espaço muito maior. Assumo eu. E nada de errado com isso. Uma empresa 100% íntegra, dá valor, tá tudo bonitinho lá. Mas ela saber que algumas pessoas vão comprar e não vão usar, faz com que ela possa vender mais. Integramente. Exato. Sim. Show. E, cara, gatilho mental. Existe uma sequência certa para eles serem utilizados ou basta você saber e usar da sua cabeça? Como que é essa? Cara, como funciona isso daí? Existe. Não adianta nada você usar a escassez numa coisa que você não está interessado. Por exemplo, exemplo mais simples. Logo, cara, chegar para um vegano e falar, esse steak é fantástico, é o Wagyu, e só tem 2 vacas que produzem esse teor de qualidade de Wagyu A5, vou chamar A5, já viu? E depois procura aí, é o Wagyu A5, vê quanto custa um bife. É escasso, mas para o vegano, e daí? Então, existe gatilhos mentais são igual música. As notas funcionam em isolamento, mas o grande impacto acontece quando elas são sequenciadas e temporizadas. Não só sequência, primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Existe um tempo, uma temporização ideal. Então, no mundo musical, quem é o mais mestre da música? Aquele que, se a gente for falar de uma maneira bem assim, literal, bem literal e factual, o melhor músico é aquele que consegue sequenciar, o melhor compositor, talvez, é aquele que consegue sequenciar e temporizar melhor as notas musicais. E é tempo e sequência. Gatilhos mentais é a mesma coisa.
E aí que entra. 1 mais 1 nas notas é igual a 5, né? Quando você soma as notas, o efeito é maior que a soma delas. Porque ela causa emoção quando temporizada e sequenciada. Os gatilhos mentais é isso aí. Por isso que as pessoas me perguntam, Érico, qual o melhor gatilho mental para produto físico? Érico, qual o melhor gatilho mental para serviços? Érico, qual o melhor gatilho mental para isso? É a mesma coisa da pessoa me perguntar, Érico, qual a melhor nota musical para jazz? Érico, qual a melhor nota musical para rock? Érico, não tem! Desgraçado, é a sequência. É a música, é a temporização, e eu tô falando isso de frustração, porque eu sei que você vai perguntar isso. Então, de uma vez por todas, não tem o melhor gatilho mental, agora tem a melhor sequência. Foi mal, Hugo, eu tive que desabafar, porque são anos respondendo essa pergunta. Eu senti, cara, tava preso no seu peito aí, cara, Tava preso, eu não aguento mais essa pergunta. Eu ainda vou responder, mais feliz, mas... Tá mais aliviado, cara? Nossa, eu quero que... Aí, galera, editor, faz um nugget. Existe o melhor gatilho mental para o headline, produto físico. O melhor gatilho mental para... E grava isso. E, Hugo, bota dinheiro nesse negócio para toda a minha audiência, cacete, porque eu não aguento mais. O bom é que esse trecho aí vai dar uns 50 nuggets, porque tem sempre o melhor gatilho mental para dentistas. O melhor gatilho mental para tudo. Isso. Aí pega assim, o melhor gatilho mental para dentistas é impulsiona para os dentistas. O melhor gatilho mental para impulsiona para os médicos. Você fez a vida do time de edição aí, viu? Meu Deus. Você tem meta de produzir nugget, cara. Só aí deu um... Tem uma parada muito massa. Ontem eu entrevistei o Hilário Trigo no podcast Faixa Preta. E ele falou o seguinte, o meu melhor produto nasceu do meu medo mais enrustido. O meu medo mais profundo, perdão. Ele falou que ele tinha um medo mais profundo. Um dia ele foi dar um... Você chegou a ver esse podcast Faixa Preta? Eu cheguei a ver esta parte, só que eu tava com o meu filho aí, não deu pra ver até o final. Mas basicamente, essa frase. Ele fala o seguinte, que uma vez ele tem curso de desenvolvimento pessoal, uma vez 2 pessoas surtaram lá. Né? Surtaram psicologicamente. Ele lidou com isso, ele é preparado para isso, é o que ele faz. E o medo mais profundo dele é que as pessoas surtassem. Passou a ser como as pessoas surtaram. E ele passou a viver com esse medo mais profundo, de entregar o que ele queria. E ele depois transformou o medo mais profundo dele num produto digital. Falou assim, cara, eu vou criar um produto digital para preparar as pessoas para irem no meu encontro ao vivo. Porque se elas estiverem preparadas, a possibilidade de elas surtar é menor. Então o meu medo mais profundo se tornou um produto digital, que é o Vida Mais. E eventualmente esse produto digital fez, se não me engano, 2 milhões de reais em um dia de faturamento. Olha que louco, eu acho que foi isso. Tá? Tô tentando recriar o que ele falou. Eu tô transformando o meu medo mais profundo, que é as pessoas me fazerem essa pergunta, Érico, qual o melhor gatilho mental para... E um conteúdo, de repente esse conteúdo vai ser o meu conteúdo mais visto, pelo amor de Deus. Show! Boa. Cara, show! Vamos então para a última pergunta. A última pergunta eu já tinha separado e foi uma pergunta que coincidentemente veio da galera que estava vendo a gente ao vivo aqui. Você tem algum... Eu vou mesclar a pergunta que eu tinha, que eu acho que com a pergunta que eu recebi ao vivo aqui. Você tem... A gente falou muito de gatilhos mentais que intensificam os outros. Por exemplo, escassez, prova social e prova intensifica a autoridade. Existe algum gatilho mental que atrapalha o outro, que tem um efeito contrário? Existe gatilho mental que, por exemplo... anula um gatilho mental ou que gera um afastamento do cliente ao invés de um desejo para comprar? Cara, deve existir. Mas eu talvez não gasto foco. Inclusive, quando você falou a última pergunta, eu pensei que você ia fazer uma brincadeira e falar assim, Érico, qual o melhor gatilho mental para bombeiros? Não, pelo menos isso. Ainda bem que você não fez isso. Mas, Hugo, deve existir. Com certeza, os gatilhos mentais... fazem você fazer uma ação ou ficar paralisado também. Tem gatilho mental que paralisa. Só que a grande sacada é a seguinte, eu não dedico na maioria das vezes meu tempo e energia nesses gatilhos mentais. E talvez por isso eu não venho na minha cabeça nenhum nesse momento. Vem a sua? Na minha não vem. Não vem. Eu penso assim, mas eu tenho certeza. Mas tenho certeza que tem. Afastamento entendeu? É a ação que você quer. É uma ação, gatilho mental gera ação. Então, dependendo, por exemplo, mas
Eu não Tá, eu pensar. consigo pensar. É só pensar nos antigatilhos mentais. Por exemplo, se tem um gatilho mental da reciprocidade, tem um antigatilho mental da reciprocidade. Isso é, pega uma pessoa e provocador para ver o que acontece. Exato, isso vai afastar. Vai afastar. Por exemplo, Sem dar nada em troca. insulta alguém. Se eu pegar e insultar uma certa grupo de pessoas, o que vai acontecer? Né? Eu posso insultar pelo sexo, pela religião, então tudo que você faz o oposto do antigatilho mental tende a ter a reação oposta. Então o antigatilho mental da reciprocidade o dia inteiro chega no seu filho e faz uma coisa que incomoda ele bastante. Ele vai tender a se afastar de você. Então, exato. Pensa, essa seria a pergunta, essa seria a resposta. Mas talvez o fato de eu não focar nisso não faça com que venha à cabeça, tá bom? Eu também. Não vem nada aqui. Se tivesse, eu ainda complementava. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o episódio de hoje de gatilhos mentais, como é que eles te ajudam a chegar no seu 6 em 7. Um grande abraço e a gente se vê da próxima vez. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até o próximo.